visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então vamos destacar aqui 3 aspectos de uma das doutrinas mais belíssimas que foi resgatada na Reforma Protestante, que é a doutrina da justificação pela fé. Primeiro, a justificação é necessária para a salvação do homem. Veja que nós encontramos aqui a expressão: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. A justificação é um termo forense, era um termo usado em tribunais, não é? A justificação, em primeiro lugar, era uma declaração formal expedida por um juiz. Se você puder, anote isso. Era a declaração formal expedida por um juiz. Essa declaração formal era em favor de uma pessoa condenada, de uma pessoa culpada. 3. Os termos dessa declaração implicavam em dizer que aquela pessoa já não estava mais condenada, obrigada a pagar pelo crime que cometeu. 4. Por quê? Porque havia alguém que se comprometeu a pagar a pena, cumprir a pena, no lugar daquele culpado, no lugar daquele faltoso. Vamos lá. Quem é o justo juiz? Deus. Deus. Quem são os réus e os culpados? Quem são? Fala assim: eu. Eu. Nós somos. Difícil, né? Mas dentro da... e recentemente um ex-gospel deu uma entrevista muito polêmica num podcast, dizendo o seguinte: que culpa eu tenho? Eu não tenho culpa nenhuma. E esse ex-gospel extremamente famoso, com milhares de seguidores, ele diz o seguinte: eu não criei leis, eu não estabeleci lei nenhuma, e por que eu tenho que me submeter a leis que eu mesmo não criei? O que está por detrás dessa declaração, cara? Olha só que interessante. O que é próprio da natureza humana, manchada pelo pecado, ela não quer se submeter a um Deus que é criador sobre todas as coisas. E agora sim eu respondo ao presbítero em disponibilidade Belarmino, que me perguntou no domingo passado sobre a questão do ateu. Presta atenção, não existe ateu. Ateísmo é uma falácia. Todo homem, ele sabe que lá dentro do seu íntimo existe Deus. Existe Deus. O que é o ateísmo? Uma tentativa de calar uma verdade que o sufoca. Então, o ateísmo é uma idiotice, porque é uma guerra contra aquilo que teoricamente você não acredita. Por que você vai ficar guerreando contra aquilo que você não acredita? Então, na verdade, o conceito de ateu é uma tentativa de sufocar a verdade latente que vem ao coração do homem, mesmo debaixo do efeito da queda, de que existe um Deus. O efeito da queda no coração não anula, não cala a verdade que grita dentro de nós, Vânia, de que existe um Deus. Só que aí a tentativa do homem é de sufocar essa verdade, de tentar calar essa voz que no seu coração grita dizendo: existe um Deus, ok? Então é importante que nós voltemos à questão do termo justificado aqui. Quem pagou a pena em nosso lugar? Quem cumpriu a pena por nós? Cristo. E qual era essa pena? A morte. Porque o salário do pecado é o quê? Porque havia necessidade de Cristo morrer? Porque a pena era o quê? A morte. Qual era a pena que estava imputada sobre nós? A morte. Cristo, ele toma sobre si a pena que estava imputada sobre nós, que é a morte, e ele fala assim: eu vou pagar essa conta. Eu vou pagar essa dívida. E aí então, quando Cristo ele paga essa dívida, o justo juiz
ele declara: não há mais condenação. E, por favor, uma coisa importante, eu preciso fazer uma correção teológica, porque em muitos contextos a igreja aprendeu algo errado e pernicioso. Nós continuamos culpados. Você será culpado sempre. É importante que você entenda isso. A culpa não foi removida, o que foi removida? Condenação. Por exemplo, uma pessoa que tirou a vida de outro, um criminoso, um homicida. Ele cumpriu a pena. Ele deixou de ser culpado pelo crime que aconteceu? Ele vai carregar sobre si a culpa daquele crime sempre. Mas se ele pagou pelo crime, ou seja, ele é um culpado que pagou pelo seu crime. Então, essa compreensão. Quem levou Cristo para a cruz? Nós. E de que forma nós levamos Cristo à cruz? Através dos nossos pecados, né? Eu gosto de uma imagem ou de uma citação de John Stott, que os pregos que prenderam nosso Redentor na cruz foram os nossos pecados. Os pregos que prenderam o nosso Redentor na cruz foram os nossos pecados. E sem justificação, ponto importante aqui, não há o que? Salvação. Para que haja a salvação é necessário que nós recebamos do justo juiz a declaração de que não há nenhuma condenação. Ponto 2. É impossível ao cristão ser salvo pela obediência à lei moral. Vamos resgatar, acho que é bom aqui a gente resgatar o conceito de lei moral. O que é a lei moral? Lei moral é a vontade de Deus revelada ao homem. Vou repetir, se você puder anote isso aí. Lei moral é a vontade de Deus revelada ao homem. Eu vou recordar com vocês o que vimos no domingo passado. Qual era a Bíblia que Adão e Eva liam? Respondam, igreja. Não tinha Bíblia. Muito bem. Ótimo, perfeito. Se não tinha Bíblia, como é que ele sabia qual era a vontade de Deus? Exatamente. Muito bem, alegria dos meus olhos. É isso mesmo. Estava inerte no coração do homem. Era claro ao coração do homem. O homem sabia com perfeição o que era a vontade de Deus. Qual foi o efeito do pecado? Isso, manchar. A gente não consegue, né, Eliana, ver com o quê? Com clareza. O homem, ele vê borrões. E aí, como Deus, então, nos mostra, a partir da queda, a sua vontade? Vou repetir, atenção. Como Deus, a partir da queda, revelou a sua vontade ao homem? Através da Bíblia. Através da Bíblia. Então eu preciso crer que eu só conheço a vontade de Deus, só conheço a lei moral através da palavra. Não são de outras vozes. A única voz que me conduz verdadeiramente ao conhecimento da lei moral é a palavra de Deus. Então vamos lá, recapitulando passo a passo, e eu espero que vocês entendam isso. No ato da criação, a lei moral era perfeita no coração do homem. O que isso quer dizer? Que o homem enxergava com plena clareza e nitidez, não havia necessidade de papel para que o homem soubesse qual era a vontade de Deus, porque ela estava inerte no coração do homem, e o homem então tinha, antes da queda, perfeita condição, plena condição de obediência a ela. 2. A queda veio. A gente não consegue mais distinguir com clareza qual é a vontade de Deus. A queda manchou isso. A gente não consegue ver com clareza. 3. Eu preciso então compreender que por meio da Bíblia, agora a palavra de Deus, eu enxergo com clareza
a vontade de Deus. Porém, todavia, por causa dos efeitos do pecado aí do nosso coração, o que acontece com a gente? A gente teima. A gente não quer obedecer. Ok? Então, é impossível o cristão ser salvo pela obediência à lei moral, justamente por causa desse efeito da queda. A gente não consegue cumprir e obedecer a lei perfeitamente. É o testemunho que Paulo diz, né? Eu sei o que é certo, mas eu consigo fazer o que é certo? Não consigo. Eu sei o que é errado, e mesmo evitando o que é errado, o que eu faço? Eu faço o que é errado. Então, enquanto nós aqui viveremos esse constante combate, viveremos essa constante guerra em nosso coração. Nosso coração é um campo de batalha. E quando eu digo coração, eu estou dizendo mente, emoção e ação. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, foram manchados pelo pecado e não são mais dignos de nossa confiança. E o ponto 3 aqui, a justificação, ela nos é imputada por meio de Cristo Jesus, né? Há um outro aspecto muito importante da justificação, que é o aspecto da obediência. Obediência. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Isso aqui talvez até surpreenda e vá na contramão de tudo aquilo que muitas vezes a gente tem falado, mas eu vou explicar isso com clareza. Assim espero. O que é necessário que o homem faça para que ele, conforme a lei de Deus, seja salvo? Obedeça plenamente à lei. Vou repetir isso aqui. Para que o homem seja salvo, é necessário que ele obedeça plenamente à lei de Deus. Aí você vai falar assim, pastor, o senhor está ficando doido. Porque o senhor já ensinou tantas vezes que a gente não consegue obedecer à lei, que a gente falha. O senhor acabou de falar que a gente falha. Como é que o senhor está falando que para a gente ser salvo, a gente tem que obedecer perfeitamente à lei de Deus? Isso aqui é a doutrina da representatividade e da imputação. O que Cristo fez por nós? O que somos incapazes de fazer. Por que havia necessidade do Redentor viver entre nós sem pecar? Para ser o nosso representante legítimo diante do Pai. Cristo fez o que eu e você somos incapazes de fazer. Ele obedeceu perfeitamente, plenamente à lei de Deus. Então, quando Deus, o Pai, Ele olha para nós e vê Cristo em nós, Ele vê por causa de Cristo em nós a perfeita obediência à sua vontade. Então, a doutrina da justificação tem o aspecto de que a condenação foi removida e a imputação da obra de Cristo em nós através da plena obediência de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus, ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, e era necessário que assim fosse para que nós fôssemos salvos. O ponto é, o princípio que Deus estabeleceu para a salvação do homem permanece o mesmo. Olha só, Heraldo, que interessante. O princípio que Deus estabeleceu para a salvação do homem permanece o mesmo. Qual que é o princípio? Plena obediência, Guilherme, à lei. A gente faz isso? Quem faz em nosso lugar? Cristo. E Ele imputa a obra dele em nossa vida. Mas é importante que a gente compreenda isso, que o princípio é esse, é a obediência. E Cristo, Ele obedeceu até o fim.